uma série de mensagens, elas são provenientes de um livro chamado As Marcas do Cristão, o livro do pastor Josenildo Santos. E cada dia que passa, estudando sobre as marcas do cristão, a gente começa a entender que realmente são marcas que nós precisamos ter. Começamos falando sobre a importância de sermos cristãos e o que era ser cristão. Semana passada falamos da primeira marca do cristão, que é uma vida, e aí dentro de uma dimensão maior, falando de uma vida devocional. O que é a vida devocional, A sua devoção a Deus, a sua vida de piedade, a sua vida de oração, o momento em que você busca o Senhor, que você se aproxima de Deus. Então, começamos a falar na semana passada sobre oração, e falamos que é impossível ser cristão sem oração. É impossível dizermos que conhecemos a Deus se nós não temos uma vida de oração. Oração é comunicação com Deus, oração é quando falamos com Deus, oração é quando ouvimos a Deus. Então, fica muito claro quando a gente fala dessa forma que ser cristão sem oração é impossível. Mas também, ainda dentro desse panorama da vida devocional, e se Deus permitir, a gente vai falar hoje sobre amor pela palavra, depois vamos falar sobre a comunhão, vamos falar sobre o crescimento, mas falando também sobre a palavra. Uma das marcas daquele que é cristão é o amor pela palavra. Percebe que tem uma palavra aí antes? Amor pela palavra. É uma marca daquele que se diz cristão. Aquele que ama a palavra deseja ter contato. Vou trazer assim para uma coisa que você vai entender facilmente. Quando você ama alguém, você deseja estar na presença dessa pessoa, não é? Você deseja ter relacionamento, você deseja estar próximo, você deseja conhecer mais, não é assim? Pois é, a gente nessa noite vai falar sobre o amor pela palavra, ou seja, aquele desejo de conhecer mais, aquele desejo de estar próximo, estar em contato o tempo todo. Tivemos a oportunidade de falar há tempos atrás sobre a palavra de Deus, a importância da palavra de Deus na nossa vida, e vimos como é vital para nós conhecermos, sermos transformados pela palavra. Então, com a ajuda de Deus, hoje a gente vai falar sobre o amor pela palavra. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Josué capítulo 1, versículo 8. Vai ser projetado aqui, fique tranquilo. Josué capítulo 1, versículo 8. Uma passagem muito conhecida. Deixa ele colocar aqui para a gente. Eu vou ler apenas o versículo 8, mas no decorrer da explanação eu vou falar dos outros versículos de 1 a 9. Você achou? Diz amém? Josué então, capítulo 1, versículo 8 diz assim: Não cesse de falar desse livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Vamos orar? Amado Deus e Pai, louvamos e te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Te pedindo, Jesus, que tu possa falar aos nossos corações nessa noite, que possamos sair daqui, Senhor, ó Deus, amando mais a tua palavra, possamos sair daqui meditando mais sobre a tua palavra, desejando mais a tua palavra. Palavra essa que nos alimenta, palavra essa que também nos ensina, que nos exorta, que nos consola, que nos direciona. Espírito Santo, tu tenha liberdade em nosso meio para trabalhar os nossos corações nessa noite. Pai, que possamos levar daqui o maior tesouro, ó Deus, que é a tua palavra. Assim nós oramos e assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Conforme eu falei no início, essa série de mensagens é baseada em um livro. E uma das coisas que me chamou a atenção nesse livro foi que o autor ele diz que o apego
e o amor à palavra de Deus são, juntamente com a oração, a principal marca que um cristão precisa desenvolver na sua caminhada. Como cristão, nós precisamos ser homens e mulheres que não somente oram, mas que também têm apego e amor à palavra. É muito comum nos dias de hoje a gente consumir coisas rápidas. E você vai entender o que eu quero dizer. Quando você está lá na internet, na sua rede social, vem aqueles cortes, vem aqueles reels, que são vídeos bem curtinhos, que falam de um assunto muito pontual, muito motivado, muito rápido, que te deixa, né? Pois é. O que isso vem fazendo conosco? A gente vem se habituando a ter pequenas porções de todos os assuntos. A gente muitas vezes não tem o assunto total, a gente tem pequenas porções. E o que isso impacta a palavra? Impacta porque muitas vezes a gente também quer ter da palavra pequenas porções. A gente quer ouvir, né, que Deus é bom e é bom para sempre, e que Deus abençoa. Mas a gente talvez não queira e não tenha tempo, ou esteja desacostumado a procurar saber mais, de uma forma mais inteira, sobre aquilo que Deus tem para nós. A palavra de Deus tem inúmeras promessas de Deus para nós, e que às vezes a gente não conhece. Então, uma marca daquele que é cristão é o apego e o amor à palavra de Deus. Não há cristão pleno sem apego à palavra de Deus. Se eu pedisse para você fazer agora um balanço aí, como está o seu apego à palavra de Deus? Como tem sido o seu contato com a palavra? Tem sido diário? Tem sido uma vez por semana, quando você vem para a igreja, você pega a Bíblia, coloca na bolsa e vem para cá? Como tem sido o seu apego, o seu amor para com essa palavra? Vá pensando nisso. É desafiador ter apego à palavra de Deus. Tem muita coisa que divide a nossa atenção. A nossa vida nos dias de hoje, os dias de hoje, melhor, tornam a nossa vida agitada. Se a gente parar para tomar um café ali atrás, e eu sempre te encorajo ao término do culto, não vá embora correndo, né? Vá até a cantina, senta ali, toma um café, bebe uma água, conversa com alguém, até para que nós possamos estreitar com nossa comunhão. A nossa vida, se a gente parar para conversar no café, a gente vai dizer, olha, amanhã já está cheio de coisa para fazer, amanhã eu vou ter que fazer isso, aquilo outro. A gente já está agitado naturalmente. Os dias de hoje tornam a nossa vida agitada, também tornam a nossa vida muito distraída. A gente sempre tem muita coisa. A gente divide a nossa atenção com muita coisa. A rede social, eu gosto muito da rede social, eu trabalho na rede social, né? O meu trabalho depende também da rede social, mas eu vou lá para fazer uma coisa, minha mulher que fala assim, veja isso. Aí eu pego no telefone, ela falou, você foi para o telefone para ver isso que a gente falou, né? Porque quando tu pega no telefone, vem uma notificação, daqui a pouco você... É muita distração, gente. E será que essa distração também não impacta na hora que a gente fala assim, eu vou ler a palavra, e aí toca a notificação? Quem aqui nunca, né? Foi lá, pegou o telefone para ver o que era, daqui a pouco você esqueceu, já está meia hora lá naquilo, deixa eu voltar, calma aí, deixa eu voltar aqui para eu poder meditar na palavra de Deus. Os dias de hoje tornam a nossa vida distraída. Também os dias de hoje são desafiadores porque tornam a nossa vida idólatra. Eduardo, como assim idólatra? A idolatria, o sentido da idolatria é quando nós colocamos qualquer coisa no lugar de Deus. O nosso coração, e guarde isso para a sua vida cristã, o que Deus quer de nós é o nosso coração. E o que o mundo mais deseja, o que as agitações desse mundo mais desejam é exatamente também o nosso coração, a nossa atenção, o centro das nossas vontades. Então toda vez que eu coloco alguma coisa no lugar de Deus, que a minha atenção fica mais naquilo do que realmente em Deus, é uma idolatria. Se algo tem um valor maior do que Deus para você, eu lamento te informar que de alguma forma você idolatra isso no lugar de Deus. Então, os dias de hoje também tornam a nossa vida dessa forma. Então, por isso é muito desafiador amar a palavra, ter apego, desejar a palavra é algo desafiador. Mas eu quero dizer para você, e daqui a pouco vamos entrar no texto que eu li para você, a palavra de Deus precisa ocupar o lugar central da nossa vida. Lugar central.
mais importante. Não há nada que você precise nessa vida que a palavra de Deus não possa te dar. Sabe aquele momento em que você precisa de paz? A palavra de Deus pode te prover paz. O momento que você precisa de uma esperança, que parece que não há esperança mais, não há saída, não há mudança, a palavra de Deus pode te prover esperança. O momento em que você está cansado, sobrecarregado, a palavra de Deus pode te trazer alívio. A palavra de Deus é tão maravilhosa que ela também nos exorta, e quando nos exorta para que sejamos melhores. Ou seja, é preciso que a palavra de Deus ocupe o lugar central na nossa vida. Assim como Deus se compromete com a sua palavra, e eu quero dizer para você que o nosso Deus, esse que celebramos hoje, que ressuscitou, ele é completamente compromissado com a sua palavra. Ele jamais deixa de cumprir aquilo que ele prometeu. E da mesma forma e na mesma razão que ele se compromete com essa palavra, eu e você precisamos também nos comprometermos com essa palavra. Eu gostaria que você deixasse aberto o capítulo 1 de Josué, do livro de Josué, versículo 1 e 2. E aí agora já estamos entrando no texto, para que a gente chegue e entenda o que está acontecendo lá no versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 1 e 2, é o momento onde... Coloca para mim, por favor, Fernando, obrigado. Olha o que diz a palavra, deixa eu ler primeiro. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Você imagina que Josué, ele era alguém que acompanhava Moisés, era alguém que auxiliava Moisés. Mas chega um momento em que Moisés morre. E o Senhor chega para Josué e diz para ele exatamente isso. Moisés está morto e é você que vai entrar com esse povo na terra prometida. Você acha que é um grande desafio? Eu imagino que foi um grande desafio para ele. Era assim, Moisés via Deus face a face, Moisés tinha uma intimidade incomum, individual, maravilhosa com Deus. Mas Josué, que o acompanhava, via muitas coisas que Moisés fazia, aprendeu com o exemplo de Moisés, mas chegou a hora que ele precisava tomar a frente daquele povo. Um desafio muito grande. E é nesse ponto que eu quero falar com você, desafio. Você tem desafios? Seus desafios são tão grandes assim? Porque a gente não precisa estar à frente de um povo que vai tomar uma terra prometida para ser um grande desafio. Às vezes os nossos desafios diários são tão grandes para nós, em proporção, do que seria também uma situação como essa. Enquanto eu falo isso, eu gostaria que você pensasse no desafio que você tem vivido. Será que você tem vivido um desafio daqueles que aos seus olhos são enormes? Pois é, Josué também vivia um desafio daquele. Mas desafios fazem parte da nossa vida cristã. Desde que você conheceu o Senhor Jesus, desde que você tem caminhado com Deus, você tem vivido desafios. Desafios esses da sua própria vida secular, desafios esses da sua vida profissional, da sua vida familiar, mas desafios também que vêm por conta da nossa vida cristã. Desafios de permanecermos na presença de Deus. É um desafio para você permanecer na presença? Para mim é um grande desafio, todo dia. Permanecer ligado com Deus, permanecer vivo na presença de Deus é um desafio, irmãos. Porque conforme eu acabei de falar, a sociedade, os tempos de hoje, eles trabalham ali muito, tentando tirar de nós a nossa atenção o tempo todo. E cada desafio deve nos aproximar de Deus. O que você tem feito quando você tem vivido desafios? Você tem jogado a toalha? Tem abandonado tudo? Ou você tem se aproximado mais de Deus? O que o desafio tem mexido em você quando você vive o desafio? Josué vivia um grande desafio. Agora é interessante lembrar que em meio ao desafio é hora de nós lançarmos mão da palavra.
Eduardo, eu tenho desafios que eu não sei como é que eu vou lidar com isso não. Eu tenho desafios que eu não sei nem como é que vai ser. Eu só sei que ele está vindo, eu já estou percebendo, não sei como é que eu vou lidar. Pois é, as instruções que eu e você precisamos estão aqui. Como nós vamos agir, onde está a nossa esperança, como vamos fazer. Para enfrentar desafios, nós precisamos, em primeiro lugar, confiar em Deus. Josué, nós vamos ver aqui, que ele precisava confiar em Deus para enfrentar aqueles desafios que estavam por vir. E também, para enfrentar os desafios, nós precisamos colocar os ensinamentos dessa palavra em prática. Quem de nós aqui já não foi desafiado, diante de uma situação, a orar antes de tomar uma decisão? Isso é um desafio. Porque o que eu e você, o que a carne que há em nós diz? Vamos embora. A gente cresce aprendendo assim, olha, tem que se virar, tem que resolver. Os homens então são moldados para resolver problemas. Imagina quão difícil é falar para um homem que ele tem que orar antes de tomar uma decisão. Isso é ou não é um desafio? É um desafio muito grande. Agora, mesmo diante daquele grande desafio que Josué estava, Deus continua falando com ele. Versículos 3, 4 e 5. Deus diz que Moisés é morto e que Josué entraria então naquela terra, faria aquele povo entrar naquela terra, e Josué sabia que ele ia enfrentar inimigos naquela terra. Aí vem o versículo 3, e Deus, o mesmo Deus que vem sobre Josué, dando essa incumbência, esse desafio a Josué, ele também diz assim, olha, todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês como prometi a Moisés. Quero dizer para você que o nosso Deus é um Deus de aliança, e Ele cumpre cada uma das alianças que Ele faz. Você pode dar glória a Deus por isso? Ele cumpre a aliança que Ele faz. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você, não o deixarei e nem o abandonarei. Quero fazer uma pergunta para você. Deus te chama para um grande desafio, que aos olhos naturais parecia desafiador demais. Olha, você vai entrar e vai tomar essa terra que eu já determinei para você. Só que você vai enfrentar inimigos aí nessa terra. Mas o mesmo Deus que te chama para esse desafio, Ele vem e diz, como disse aqui, ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Como é que você se vê nesse momento? Como é que você, ao receber o desafio, ao mesmo tempo, Deus que provê esse desafio, que traz esse desafio, Ele também provê uma segurança. Você tem vivido momentos com Deus, onde Deus tem provido segurança para você? De onde sai a sua segurança? A segurança que você precisa para viver, para vencer os seus desafios, sai de onde? A nossa segurança precisa sair da palavra de Deus. A nossa segurança precisa sair da palavra de Deus. Aqui nesse versículo 3, 4 e 5 tem uma promessa. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês como prometi a Moisés. Olha que coisa. Promessa da posse da terra, promessa de que em Deus eles seriam vencedores. Josué então entende que não estava sozinho. A palavra de Deus, o Antigo Testamento que está aqui registrado no livro de Josué, nos diz hoje que o mesmo Deus que foi o Deus de Josué, diante daquele grande desafio, é o mesmo Deus hoje. É o mesmo Deus meu e o mesmo Deus seu. Então eu quero dizer para você que assim como Josué não estava sozinho, nós também não estamos sozinhos nos dias de hoje. Os desafios são enormes, mas nós não estamos sozinhos. Versículo 6. Diante disso, então,
ele fala para Josué: seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sobre juramento prometi dar a seus pais. As promessas de Deus não caducam. Ele havia prometido aos pais que daria aquela terra. Gerações se passaram e estavam se cumprindo, e Deus fala aqui: seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sobre juramento prometi dar aos seus pés. Deus, ele tinha acabado de falar com Josué que ele não estaria sozinho. Os versículos 3 a 5 falam disso. Agora ele diz a Josué para ser forte e corajoso. Isso me intriga, porque o Senhor tinha acabado de dizer para ele: você não estará sozinho. E aí eu fiquei me perguntando, por que ele falou para Josué ser forte e corajoso? A coragem que Deus fala para Josué ser forte e corajoso, não era uma coragem qualquer, não era uma coragem proveniente de Josué, não era uma coragem que vem da sua inteligência, da sua força física, não é uma coragem que vai vir do seu conhecimento. Porque eu sou muito bom nisso, então olha, eu sou corajoso porque eu sou muito bom nisso. Não. Deus sabia do coração de Josué. Não precisa abrir, lá em Números 27, 18, quando está se falando de Josué para Moisés, a palavra diz que o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. A coragem e a força de Josué não eram provenientes do seu braço, não era proveniente da sua capacidade de luta, não era proveniente da sua experiência nas batalhas, não era proveniente do seu conhecimento de guerra. A força e a coragem de Josué era proveniente de Deus no seu coração. Quer ser forte e corajoso? Encha-se de Deus. E como é que você se enche de Deus? Nutrindo a marca que nós falamos lá no início, através da oração e do amor ou apego à palavra de Deus. Isso vai nos tornar fortes e corajosos. Mas para conquistar aquela terra, não bastavam a força e a coragem. Algo maior faria toda a diferença. A palavra já diz que quando Moisés orou, colocou as mãos sobre ele, Josué, filho de Num, onde havia o Espírito de Deus, ou seja, onde havia a presença de Deus, já era um homem cheio da presença de Deus, mas o amor de Josué e o apego de Josué à palavra fez toda a diferença na caminhada de Josué. Você quer ser bem-sucedido em tudo aquilo que você faz? Ame a palavra e se apegue à palavra. Na prática, Eduardo, como é que funciona isso? Deseje conhecer da palavra, deseje aprender mais da palavra, deseje derramar, investir tempo em conhecer de Deus, deseje ouvir Deus através da palavra, porque quando eu não sei você, mas no seu devocional, quando você está lendo a palavra, por muitas vezes, talvez você, como eu, espero não estar sozinho nisso, eu estou lendo um livro, daqui a pouco eu falo: eu nunca tinha reparado isso. Já aconteceu com você de estar lendo e falar assim: meu Deus, como é que eu já li isso várias vezes e não percebi? Pois é, por isso a gente tem necessidade de constantemente estar voltando à palavra e lendo e aprendendo e consumindo, e me permita o termo consumir, porque é isso, que a sua Bíblia seja uma Bíblia bem consumida, que seja aquela Bíblia bem surrada, me permita também esse termo, aquela Bíblia usada, porque normalmente uma Bíblia que tem aparência de usada é uma Bíblia muito lida. Se as nossas Bíblias, e não precisa olhar para a sua Bíblia agora, se as páginas delas estão muito certinhas e algumas até coladas, que a partir dessa semana isso mude e que a gente possa consumir a palavra de Deus. Já tem gente olhando para a Bíblia, eu falei para você não olhar, né? Então que você possa consumir a sua Bíblia. Consumir no sentido de ler, de manusear, de pegar, né? Eu tenho aqui um tablet, mas não é a mesma coisa, gente. Eu sei que os tempos são outros, que a tecnologia está aí, mas nada como um papel, né?
Nada como uma Bíblia de papel que a gente manuseia, que a gente marca, que a gente põe um marcador. Então, não era só força e coragem provenientes de alguém que tinha, né, uma vida com Deus. Era necessário nutrir algo mais. Permanecer forte e corajoso dependia de algo mais, que era o apego e o amor à palavra. Versículo 7, por favor. Olha o que Deus fala para ele. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido onde quer que você andar. Olha, ser forte e corajoso para que você tenha o cuidado. Quando alguém fala para você assim, tenha cuidado para fazer algo, isso requer de você o quê? Atenção. Requer de você algo, um esforço maior, uma atenção maior. Como ele diz aqui, um cuidado. E ele diz aqui para Josué, de fazer segundo toda a lei. O segredo, se é que a gente pode dizer isso, o segredo de Josué era o cuidado em cumprir, em obedecer toda a lei que foi deixada. Conhecer, obedecer e praticar a palavra de Deus era o segredo. Quero dizer para você que esse livro que está nas suas mãos, essa palavra, essa escritura que está nas suas mãos, ela tem um valor muito especial. E a gente pôde falar isso quando falávamos da palavra de Deus, sendo inerrante, sendo, infalível. Há um valor na palavra de Deus. Me permita compará-la a um diamante. Ela é como um diamante raro de grande valor. Às vezes nessa vida que vivemos aqui, tão breve, e eu vi um vídeo esses dias, que a cena era alguém sentado numa praia, um lugar agradável, e aquela pessoa dizendo que essa vida aqui não vai passar de 80, 90 anos, agora, porque antigamente não passava de 70, mas com os avanços da medicina, 80, 90 anos. A brevidade dessa vida é algo assim, muito, muito forte, muito rápido, o tempo passa muito rápido. E aquele homem dizia que mais valia, ter uma família abençoada, do que possuir muitos bens e não ter uma família. Aquele homem dizia que mais valia estar bem, vivendo bem os seus dias com sabedoria, do que tendo dias ali, conquistando grandes coisas, mas sem saúde, sem paz, tendo uma vida totalmente restrita, porque não poderia estar vivendo plenamente. Isso me fez pensar na brevidade da vida. Isso me fez pensar que nós temos algo de grande valor e que às vezes a gente esquece. A palavra de Deus não é um livro qualquer. A palavra de Deus é uma escritura inspirada por Deus. Deus fala ainda hoje com a sua igreja através da sua palavra. E glorifique a Deus todas as vezes que você tiver a oportunidade de sentar e ouvir a pregação da palavra. Porque você está tendo oportunidade de receber da parte de Deus algo para a sua vida. E eu costumo dizer que é algo que a traça e a ferrugem não podem corroer. Você podia sair daqui com um telefone novo, e eu queria dizer para você que o telefone ali na frente ele pode dar um problema e simplesmente perder o seu valor. Mas nós temos nas nossas mãos algo de grande valor, assim como um diamante, algo de grande valor. Às vezes procuramos tantas coisas que nos parecem ter valor, quando o bem mais precioso está tão perto de nós e não reconhecemos o seu valor. Josué, na sua jornada de conquistas, e a gente vai falar rapidinho sobre isso, Josué, todos os momentos da sua conquista, nas suas batalhas, ele sempre voltava à palavra, ele sempre respeitava e obedecia aquilo que estava determinado na palavra. Ou seja, ele sempre se remetia, ele estava ganhando, ele estava tendo vitórias, ele estava tendo cada dia mais vitórias, mas ele sempre se remetia à palavra. Ele sempre se remetia àquilo que foi deixado. Por quê? Porque ele reconhecia que algo mais importante era obedecer
a lei, a palavra deixada. Na nossa época, a sociedade tem esquecido dos benefícios da Bíblia. A Bíblia muitas vezes tem virado até chacota. E tem buscado uma liberdade sem moral. Será que você tem percebido uma mudança muito grande na sociedade? Será que você tem se percebido, por mais que você, eu não tenho uma vida muito plena com Deus, mas será que você tem ficado chocado com as coisas que estão acontecendo hoje? Porque simplesmente a sociedade, e a sociedade eu digo em qualquer âmbito, tem deixado de lado aquilo que a palavra nos ensina, aquilo que Deus deixou para nós. A palavra de Deus é o nosso alimento, irmãos. Assim como ela é algo de grande valor, que pode ser comparado a um diamante raro, um bem, um tesouro de grande valor, ela também precisa ser entendida como um alimento. Você não pode ficar subnutrido espiritualmente. A diferença de um corpo nutrido, um corpo alimentado. Hoje mesmo falava sobre, o tempo vai passando e a gente vai tendo que ter algumas reposições, né? Para alguns aí já tomam uma vitamina B12, uma vitamina D, né? Já tem alguns rindo, eu não estou sozinho nisso. Por que isso? Porque simplesmente a gente está deficiente em algumas vitaminas. E aí a gente começa a ter alguns sintomas por conta disso. Lamento informar, é assim mesmo. Se não aconteceu com você, uma hora vai acontecer, né? Porque a idade chega para todo mundo. Mas o que eu quero comparar é, da mesma forma que nós precisamos do alimento físico, nós precisamos do alimento espiritual. O alimento espiritual, a Bíblia, ela é quem nutre a nossa vida. Ela é quem nos alimenta espiritualmente. E olha, um homem e uma mulher nutridos espiritualmente, pode vir o desafio que vier, pode vir a adversidade que vier, que nós encaramos a adversidade de forma diferente. Agora, o que acontece quando vem a adversidade, o desafio, e nós estamos subnutridos espiritualmente? A gente duvida. A gente já começa a dizer, ó vida, ó céus, ó azar. Deus me abandonou. A gente coloca em xeque a nossa fé. A gente diz, Senhor, por que eu estou passando por isso? A gente precisa, irmãos, da mesma forma que nos alimentamos fisicamente, precisamos nos alimentar espiritualmente. Quer ser bem sucedido em tudo que você faz? E aí, você quer ou não quer ser bem sucedido em tudo que faz? Com certeza, não é? Nos teus planos, quando você planeja coisas, quando você empenha tempo em estudo, em investimento, você quer ser bem sucedido. Então eu quero dizer para você nessa noite, experimente conhecer a vontade de Deus para a sua vida através da palavra de Deus. E você será bem sucedido em tudo aquilo que você fizer. Versículos 8 e 9 para terminar. Versículo 8 é o versículo que a gente leu no início. Versículo 8 diz, não cesse, Deus falando para Josué, não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Que maravilha, que maravilha. Mas para que ele possa não ter medo, não estar assustado, porque o Senhor estaria com ele por onde quer que ele pudesse andar, era necessário fazer o que o versículo 8 diz. Põe o versículo 8 para mim, por favor, Fernando. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite. Eu falei na semana passada, falando de oração, falando da importância de nós lermos a palavra de Deus, para que a oração fosse baseada na palavra. Eu falei que não bastava apenas ler a palavra de uma forma mecânica.
Não bastava apenas ler, eu estou correndo porque eu tenho que ler 7 capítulos hoje, porque o meu objetivo é ler a Bíblia em 6 meses, então eu estou lendo 7 capítulos por dia. Talvez para você alcançar a leitura de toda a Bíblia em 6 meses, você vai ler 7 capítulos por dia. Vai chegar no final da leitura em 6 meses, você vai falar, li a Bíblia toda. Pela 10ª vez. E eu pergunto para você, o que isso mudou a sua vida? Eduardo, mas eu estou tendo contato diário com a Bíblia. Amém, isso é válido, isso é lícito, isso é maravilhoso, mas eu quero te dizer que a leitura de forma mecânica por si só, ela apenas informa. Você vai estar cheio de informações, você vai saber tudo sobre o povo de Israel, você vai saber o nome dos reis, você vai saber qual foi as batalhas, você vai saber tudo, vai saber os milagres de Jesus, e isso tudo é muito importante, mas eu quero dizer para você que a leitura por si só, ela informa. Agora, a meditação é ela quem transforma. Quem vai transformar a sua vida é quando você dedicar tempo nessa palavra. Medite na palavra. Veja que o Antigo Testamento já falava disso. Lá no tempo de Josué, Deus falava para Josué, medite nela dia e noite. Não bastava apenas ler, era necessário meditar. Meditar é uma disciplina espiritual. Na EBD, no ano passado, houve um módulo sobre disciplinas espirituais, que fala de oração, fala de meditação, fala de uma série delas, jejum. Então, meditar é uma disciplina. Disciplina é o quê? É algo que nós precisamos desenvolver. Eu e você precisamos desenvolver a meditação na palavra de Deus. E essa meditação não é uma meditação transcendental, é você ler algo e você degustar, digerir, pensar, pedir a Deus em oração, Senhor, me faz entender isso que eu estou lendo. E eu tenho certeza que essa leitura, com a sua meditação, vai transformar a sua vida. Josué, ele enfrentaria grandes desafios. E Deus sabia dos desafios que Josué ia enfrentar. Mas Deus já estava direcionando a ele sobre o que ele precisaria para essa jornada de conquista da terra prometida. Por isso ele diz, medite nela dia e noite. Para os desafios que eu e você vamos ter a partir de segunda-feira, medite nela dia e noite. Não apenas leia, medite, busque, conheça, obedeça, pratique a palavra, ame a palavra. Josué tem muito êxito na sua jornada. Josué venceu muitos povos. O povo de Israel, pela liderança de Josué, venceu muitos reis, muitas guerras. Agora, em todo tempo, Josué sempre tinha a palavra de Deus presente. Josué capítulo 8, 34 e 35, por favor, Fernando. E a gente está caminhando para o final. E isso não é palavra de pregador que fala isso e você ainda fica mais 40 minutos. Josué capítulo 8, 34. Josué lê a palavra de Deus após a vitória dada por Deus sobre o povo de Ai. O povo de Ai, aquele que, o pecado de Acã, aquela história toda que você já conhece, e Deus dá a vitória. E depois dessa vitória, olha o que Josué diz. Depois da vitória, com a bênção do Senhor, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo que Moisés havia ordenado, que Josué não lesse para toda a congregação de Israel e para as mulheres, as crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Não bastava vencer a batalha, Josué voltava à palavra, mesmo depois do desafio vencido. Sabe aquela hora que a gente está no meio da batalha, que a gente empenha, a gente ora, a gente jejua, a gente pega um parceiro de oração para vencer aquela batalha? Pois é, Josué ia para a batalha, vencia a batalha, empenhava todo o seu tempo, seu ânimo, sua disposição, mas depois de vencida a batalha, ele voltava para a palavra. Que isso nos ensine também que depois do desafio vencido, nós devemos voltar à palavra. Voltar da mesma forma, no mesmo ânimo, na mesma disposição que nós tínhamos no meio da luta, que ao vencer a luta nós possamos também voltar.
Segundo exemplo, Josué capítulo 11, versículo 15. Josué, ele não improvisava. Ele seguia exatamente a palavra. A vitória vinha de uma obediência completa. Guarde isso no coração. Josué não improvisava a palavra. Olha o que diz o versículo 15 de capítulo 11 de Josué. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Não improvisa. Obedeça completamente. O Senhor falou que é azul, é azul. Ah, mas aí eu vou botar um verde que dá. Eu vou fazer mais ou menos. Eu vou fazer, Senhor, do meu jeito. Não! Obedeça completamente aquilo que a palavra determinou, aquilo que Deus deixou para nós, a orientação de Deus para nós. Terceiro ponto, Josué capítulo 21, 43 e 45. Quero dizer para você que tudo o que Deus promete, Ele cumpre. Por isso que eu digo que esta palavra é como um diamante de grande valor. Tudo que está escrito aqui, o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não há nada que Ele vai deixar de cumprir. Aí em Josué 21, 43, olha o que acontece. Desta maneira o Senhor deu a Israel toda a terra que sobre juramento havia prometido dar a seus pais. Eles tomaram posse dela e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo o que havia jurado a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor entregou nas mãos dos filhos de Israel. Versículo 45. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. O meu Deus e o seu Deus, Ele cumpre as suas promessas. Por isso a importância de nós conhecermos a palavra de Deus, porque Ele tem promessas. E as promessas de Deus irão se cumprir na minha e na sua vida. E o último texto que eu quero citar, Josué 23, 6. Permanecer firme na palavra. Mesmo vivendo na época pós-guerras, o que era chamado de repouso dos seus inimigos, porque houve esse tempo no povo de Israel, eles foram instruídos a guardar todas as escrituras ditas e ensinadas, mesmo no momento de bonança. Após o desafio, aquele povo foi instruído a guardar a palavra de Deus. Olha o que Josué 23, 6 diz. Portanto, esforcem-se muito para guardar e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não se afastem nem para a direita e nem para a esquerda. Que eu e você possamos permanecer na palavra. Ame, se apegue à palavra de Deus. Uma das marcas do cristão é amor e apego à palavra de Deus. Charles Spurgeon disse uma frase que é muito interessante. A verdade de Deus é o único tesouro que procuramos. E a Escritura, a palavra, a Bíblia que está na sua mão, é o único campo onde podemos cavar para encontrar esse tesouro. Percebe que você tem em suas mãos um grande tesouro? A verdade de Deus está na sua mão através dessa palavra. Cava, se empenhe em cavar. Sabe quando você está procurando algo dentro da sua casa, que você fala, eu vou revirar a casa de cabeça para baixo, mas eu tenho que achar? Sabe quando você perdeu a sua carteira, que está lá com dinheiro? Sabe quando você perdeu o seu celular? O que você faz? Para tudo, empenha a família, vamos embora, vamos virar essa casa de cabeça para baixo? Pois é, a verdade de Deus está aqui nessa palavra que está aí na sua mão, que está aí no seu celular. Cava o mais profundo que você puder, e esse tesouro está à sua disposição. Que nós possamos sair daqui com esse desejo de amar e se apegar à palavra. Josué teve êxito
Se você ler o livro de José, você vai ver que ele teve êxito nas batalhas, porque ele não abriu mão de obedecer, de permanecer, de praticar essa palavra. Ele sempre se remetia à palavra, ele sempre visitava a palavra, ele sempre consultava a palavra. Ele não improvisava a palavra, ele fazia e obedecia exatamente aquilo que a palavra dizia. Que eu e você possamos carregar essa marca daqueles que amam e que se apegam à palavra de Deus. Permitindo Deus, na semana que vem nós vamos falar sobre o tema valorizando a comunhão dos santos. Mais uma marca daqueles que se dizem cristãos.